E Bianca Góes, queria te perguntar suas impressões sobre a partida, né, contra o Fortaleza, Thiago Carpini novamente e todos esses assuntos aí pertinentes do nosso São Paulo. Uma coisa que eu percebi muito na partida de sábado é a diferença de ter um treinador, né? Porque a gente viu um Fortaleza ruim no primeiro tempo, onde o São Paulo dominou, como vocês já falaram, fez um dos melhores primeiros tempos que a gente viu do São Paulo com o Thiago Carpini. Chegou no intervalo, um time que tinha treinador, que é o Vojvoda, arrumou a casinha, fez substituições que ajudaram o Fortaleza a crescer na partida, e logo nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, você já não via São Paulo. O São Paulo já estava completamente anulado. E o Thiago Carpini não soube mudar o São Paulo, modificar, para o São Paulo voltar a atacar, voltar até a bola. Não, a gente foi completamente dominado pelo Fortaleza no segundo tempo. Depois disso, o Carpini, assim, é até fácil agora falar, né, que ele tirou os dois alas e colocou o William Gomes e o Eric, né, para jogar ali naquela função. Só que, cara, são dois atacantes, dois pontas. Óbvio que o time ia ficar vulnerável defensivamente. E foi isso que aconteceu. Depois dessas substituições, o São Paulo ficou muito, muito vulnerável na defesa, tomou os gols. Foi arriscar? Se ele tivesse acertado, todo mundo, claro, ia falar, pô, o Carpini arriscou e conseguiu, deu tudo certo, mas ali não precisava correr o risco naquele momento, até porque a gente não estava com o placar desfavorável ainda, precisava ganhar, com certeza precisava. Ele sabia que a corda dele já estava no pescoço, então acho que ele foi meio para um tudo ou nada e acabou sendo um nada. Mas a situação do Carpini é isso que vocês falaram, né? Ele está ali no cargo segurando, porque não tem um nome no mercado para o São Paulino, para o São Paulo buscar, que o São Paulino goste e fala, não, esse daqui vai dar certo, porque não existe consenso de nenhum nome. Você pergunta para as pessoas, ninguém sabe assim, não sei, fala de um, fala de outro, mas não existe um grande nome por trás, assim, que o São Paulo possa buscar, que possa resolver nossos problemas, que é muito complicado, né? Porque a cada jogo que passa, parece que a gente vai... O São Paulo perde algum apoio. Primeiro perdeu da torcida e cada vez mais da torcida, e os jogadores estavam bancando, e agora parece que vai perdendo dos jogadores também. E é aquela coisa, se os jogadores querem fechar com o Carpini, agora eles têm que ser responsabilizados também. Porque a gente fala muito de Carpini, que o Carpini não sabe armar o time, que o time não funciona na mão dele, mas se os jogadores estão comprando a ideia e não estão conseguindo executar a ideia, como eles vêm falando em entrevista coletiva, chegou a hora da gente cobrar esses caras também. Porque não é assim. Se vocês bancam um treinador, se vocês querem a ideia daquele treinador, então joguem o que o treinador está pedindo. Agora é muito fácil, né? A gente jogaram, todo mundo jogou Carpini para os Leões, mas os jogadores estão ali, quietos, com o Carpini de escudo, mas eles confiando naquele escudo. Não, agora acho que está na hora da gente também começar a falar de jogador que não está correspondendo, de jogador que vai para a entrevista, fala do Carpini, mas não joga dentro de campo. E até falando um pouco de entrevista, eu achei, assim, que jogaram o André Silva meio para os ratos ali na entrevista coletiva, porque não tinha que ter sido ele que tinha que ter falado na saída de campo. Beleza que ele fez um gol, fez uma boa partida, mas naquele momento, perdendo, com o técnico ameaçado, tinha que ser um líder do elenco que pegasse o microfone e falasse. Um Luciano, um Caleri, um Rafael, jogadores que a torcida mais tem assim, afeição mesmo, jogadores que a gente sabe que está há mais tempo, que entende o São Paulo, aí você pega um cara, o último a chegar no clube e põe o cara para falar só porque o cara fez gol, só porque o cara jogou bem. Eu acho que, assim, jogaram eles ali para os Leões também. E não tem muito o que falar da fala do André, né? Ele falou do Carpini, falou que tá com o Carpini, falou de imprensa, mas é um momento que não era ele que tinha que falar. Então, assim, eu até meio que relevo o que ele falou, de quem tinha que ter falado era um jogador com identificação com a torcida e um líder de elenco. Eu vou muito na linha da Bianca, Pedrão, e aí até só para agradecer também que a gente está com uma audiência fantástica, quase 2.000 pessoas com a gente, com 15 minutos de live, então vai deixando o seu like e se inscreva no Arquibancada Tricolor. Você que está com a gente e não é inscrito, se inscreva, a gente tem grade todos os dias e hoje mais tarde tem podcast com o Miller aí também, fazer esse merchan para a galera. Para falar do que ela pontuou, eu vou muito na sua linha, Bianca, e acho que assim, o André, ele expõe mais uma vez, assim como o Lucas tinha feito, um discurso que aparentemente colou no vestiário de que a imprensa é a principal culpada pelo caos que é o que gira o nome do Carpini. A imprensa está fazendo a caveira do Carpini, é o discurso que colou no vestiário. Eu acho também que não era ele para ter falado, não era ele para ser o homem aí para as câmeras após uma derrota. Eu acho sim que esse é o papel de um Luciano, de repente um Caleri, né? Foi ele, foi o Michel
Araújo. Os dois foram falar e os dois defenderam o técnico, que é natural. Eu acho só que o discurso tem que ser um pouquinho mais passivo. Por quê? Porque o técnico vai embora, o cara vai ficar. E o cara não pode ficar comprando briga com a torcida, entre aspas, e de bater no peito e tentar apontar para X ou Y, terceirizar a responsabilidade. Mas concordo com você, não acho que foi nada demais também, e não acho que era ele para ter falado. E aí quero ouvir um pouco do Fê também, né, a nível de informação, porque assim, eu tava na zona mista e aí tinha uma pessoa passando do staff que eu conheço, conversei com ela e perguntei assim, de forma informal, falei, como é que tá o clima lá? E o cara falou, cara, silêncio. E aí o que a gente pôde apurar depois é que foi um clima muito mais assim, o jogo contra o Tajeres em Córdoba, o São Paulo perde, e aí no vestiário é um clima muito mais de abraçar o Carpini e bora, dar a volta por cima, tudo mais. Contra o Fortaleza no sábado, sentiram muito mais a derrota, ficaram muito mais calados, comedidos, porque foi um clima muito ruim. O São Paulo esperava, até pelo que foi a sua primeira etapa, voltar para o segundo tempo, ganhar e tranquilizar a situação. Quando não vem esse resultado, aí eles se sentiram muito mais e aí ficou aquele silêncio. Pelo que a gente ouve internamente, esse respaldo final é muito mais por uma falta de nomes do comando e é um técnico, como usaram o termo, né, virtualmente demitido. Eu acho que é muito nessa linha, um técnico que já sabe que não vai ter continuidade e se o São Paulo achar um bom nome para isso, vai sair.